Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você, com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, como toda segunda-feira, para a gente se edificar, para a gente se sentir ainda mais forte, refletir sobre a nossa semana, sobre as nossas atitudes, viemos e preparamos uma mensagem maravilhosa para vocês. E como vocês puderam ver aí no título, é Aprendendo a se perdoar, que é super importante, princesa, perdoar os outros, mas também nos perdoar, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, porque o YouTube entrega o vídeo para mais princesas que precisam ouvir. Compartilha com uma amiga, com a sua família, quem você desejar, princesa, para mais vidas serem edificadas. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, que todas nós já sabemos a importância de perdoar os outros é fato, né? Ainda mais que o nosso Pai, Deus, pede para que a gente perdoe 70 vezes 7. Às vezes isso parece impossível, né? Às vezes parece complicado e é muito difícil a gente perdoar, mas temos que perdoar, independente da situação que foi feita a nós, independente da circunstância, porque o perdão ele trata-se muito mais de nós mesmas do que do outro. Não está validando o que o outro fez a você, mas na verdade está te liberando para ter paz, para ter tranquilidade, para se livrar do rancor e da amargura. Mas existem situações, princesa, que nós mesmas devemos nos perdoar. Às vezes podemos ser injustas com outras pessoas, às vezes podemos ter errado com alguém, ter errado com a gente mesma, não se respeitado, ter falado mais do que devia, se arrependeu de não ter falado para uma pessoa que amava, se arrependeu de não ter tido atitude, não ter aproveitado a oportunidade que surgiu. Existem diversos fatores, princesa, que podem nos frustrar, que podem nos fazer cair em si de que estávamos erradas e acabamos levando isso durante a nossa vida, deixando o nosso coração com raiva, o nosso coração triste, porque deixamos passar e não nos perdoamos. Porque quando nos arrependemos genuinamente, princesa, daquilo que fizemos, quando vimos que não foi a melhor escolha e reconhecemos isso, Deus nos constrange com amor, com graça e com muitas bênçãos. E existe uma história, princesa, que talvez aos nossos olhos humanos possa até parecer injusto, como Deus agraciou essas pessoas. Mas a gente, lendo, consegue entender que essas pessoas que se permitiram perdoar, se arrependeram e foram constrangidas com amor, nos ensinando também como lidar com as pessoas que nos ferem, nos ensinando também como amar como Deus ama, que nos perdoa todos os dias, por mais que nós erramos, por mais que nós temos atitudes que não são coerentes muitas das vezes, que acabam se desalinhando, mas um coração que se arrepende, um coração que se perdoa e perdoa os outros, enche os olhos do Pai de carinho e misericórdia. E princesas, a história que a gente vai conversar hoje da Bíblia é uma história que vocês já conhecem, eu já falei um pouquinho dela para vocês, é uma história super conhecida, que é a história de José, dos seus irmãos, né? José do Egito. Porém, a gente vai ver com uma outra perspectiva. Nós não vamos focar tanto em José, mas vamos focar nos irmãos de José. E quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, ver vídeos, né, de explicações sobre essa passagem, a gente começa a entender, princesa, que Jacó, Israel, que era o pai de José, de todos os irmãos, ele tinha um apreço muito maior a José, porque ele era filho de Raquel, a mulher que ele sempre amou. E os seus irmãos, claro, percebiam esse afago, esse afeto que Jacó tinha com José. E muito provavelmente os ciúmes,
a necessidade de se sentir cuidado e amado também pelo seu pai, acabaram alarmando e aumentando essa ira que eles tinham com José. Então José já era diferente, né? Já sonhava muito, era extrovertido, e os seus irmãos ficavam frustrados porque não conseguiam ser assim, mas também frustrados porque o seu pai deixava nítido, né, o quanto amava José e provavelmente não demonstrava tanto esse afeto, esse carinho para com os outros irmãos. E ainda acabam mentindo para o pai, afirmando, né, dando a entender que José podia ter sido morto por um animal que nunca mais voltaria para casa. E pensa nos irmãos de José levando isso com eles, essa culpa em ver o pai totalmente triste, amargurado porque pensava que o seu filho tinha morrido. Mais a fundo, princesa, às vezes quando erramos dessa forma, como os irmãos de José, a gente pode acreditar que não teremos mais perdão, que sempre seremos rejeitadas. A gente pode acreditar que Deus vai se distanciar da gente, que Ele vai nos punir, Ele vai nos deixar de lado e não vai mais nos atender, não vai ouvir mais as nossas orações. Eu também pensava isso, eu falava, poxa, nossa, fui injusta, acabei julgando e não era bem assim. Tive essa atitude, esse pensamento aqui que não foi legal. Poxa, passou essa oportunidade, eu pelo meu orgulho não aceitei e depois fui ver que era uma oportunidade incrível. Nossa, fui grossa com aquela pessoa, não disse eu te amo para quem eu precisava, não perdoei quem eu precisava perdoar. Então a gente acha que cometendo esses erros e todas essas situações, nós não somos dignas de perdão, nós não podemos nos perdoar e nós temos a tendência a achar que Deus irá se afastar de nós. Mas, princesa, como um bom pai misericordioso, ele jamais se afasta. Muito pelo contrário, com um coração arrependido e que reconhece, ele nos constrange com amor e com graça. Em Gênesis, a partir do capítulo 45, a gente já está na parte em que José se revela aos seus irmãos, em que José fala para eles que ele é José, o irmão que eles venderam como escravo. E a partir do versículo 4, no capítulo 45, José diz assim aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha esse conselho primoroso, princesa. Eu sou José. Eu sou o irmão que vocês venderam, vocês me fizeram mal. Passou, perdoei vocês. Mas agora, por favor, não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos. Então, o que José está querendo falar para eles? Perdoem-se. Não precisam ficar tristes. Eu já perdoei vocês. Agora vocês precisam se perdoar pelas suas atitudes. Porque vocês se arrependendo, nós ficaremos em paz. Nós viveremos as promessas do Pai. Foi feito. E Deus, como um bom Pai, em caminhos que pareciam ser tortuosos, transformou em bênção, como Ele sempre fez. Ele sempre faz e continua fazendo. Mas aí a gente vai ver, princesa, mais abaixo, o amor de Deus e a misericórdia constrangendo ainda mais os irmãos de José, mostrando para eles que sim, eles poderiam se perdoar, eles poderiam ficar em paz, porque eles se arrependeram, viram que Deus era justo, que Deus estava com José e, portanto, estaria com eles também. José pede para que os irmãos busquem Israel, Jacó, o pai deles, para o Egito e toda a família, para que pudessem ficar ao lado de José. Então Faraó ficou muito contente que os irmãos de José tinham voltado. E olha que maravilha, princesa. No mesmo capítulo 45, mas a partir do versículo 16, Faraó fala assim: diga aos seus irmãos que façam o seguinte:
Carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordeno que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Gente, olha isso, princesas. Faraó disse que toda a terra, tudo que há de melhor da terra do Egito seriam a família inteira de José. Ele faria questão de dar. Imagina o constrangimento do amor e da misericórdia de Deus que os irmãos de José tiveram como prova. Do cuidado, da fidelidade, ainda que tivessem errado, tivessem sido injustos, ainda que não quisessem se perdoar pelo que fizeram, e José falando: perdoem-se, não fiquem tristes, não fiquem amargurados pelo que vocês fizeram. Deus mostra que um coração arrependido, que entende o que fez, sem tirar o cuidado, a bênção e a misericórdia dele. Eles acharam que não poderiam ser perdoados, eles acharam que não teriam mais esperança para eles, para a sua família. E olha como Deus os surpreendeu. Olha o que Faraó deu a eles, tudo que havia de melhor. E Deus continua fazendo isso, princesa. Ele nos constrange com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Ainda que às vezes a gente possa reclamar, ainda que a gente menospreze, ainda que a gente seja injusta. Nós sentimos no nosso coração quando estamos errando, quando precisamos melhorar. E Deus se alegra ainda mais quando a gente pede para Ele: meu Deus, Pai, aonde eu posso melhorar, onde eu estou falhando, por que está acontecendo isso? Me perdoe por ter menosprezado, me perdoe por ter sido injusta, me perdoe por ter julgado demais, me perdoe por ter deixado essa oportunidade passar. E você vai, princesa, experimentar essa misericórdia, esse perdão, esse cuidado. Porque aqui, princesa, se a gente volta para a história, a gente vê, por exemplo, que o pai de José e de seus irmãos também não foi perfeito. Ele mentiu, tirou a bênção do irmão e ele teve consequências desse ato. Mas Deus também se mostrou de misericórdia com ele, porque ele perdoou, se arrependeu e pôde experimentar dessa bênção. Se continuarmos lendo, princesa, veremos que Deus ainda faz outras promessas, falando que de Jacó fará uma grande nação. Faraó se compromete aos irmãos responsáveis a dar um trabalho para eles também, como pastores de rebanho. Então todos foram honrados, princesa. E Deus nos deixa claro que não eram pessoas que não tinham errado, mas eram pessoas que buscaram entender onde falharam, buscaram entender o que estavam fazendo, que estavam se prejudicando e prejudicando a família, prejudicando as pessoas que estavam ao seu redor, capazes de se arrepender, de ser humildes para dar um passo atrás, para pedir perdão, para pedir mantimento. E com esse coração, Deus os constrangeu, com esse cuidado, essa fidelidade. Essa semana, princesa, eu passei por esse constrangimento. Semana passada estava atribulada, precisava resolver uma situação, precisava de equipamento para minha mãe poder me ajudar aqui no trabalho, e já querendo resolver logo, fui lá no centro para tentar ver. Não foi como eu imaginava, não deu nem tempo de ir lá ver o equipamento que a gente precisava, e comecei a murmurar, comecei a reclamar, fiquei até irritada durante o caminho voltando para casa. E eis que essa semana o Senhor me constrange com uma oportunidade ainda melhor, com um equipamento ainda melhor e por um preço maravilhoso, por sinal, princesa. Me mostrando que às vezes as coisas não acontecem da maneira que eu desejo, me mostrando que às vezes eu não consigo resolver tudo
e está tudo bem, eu preciso me perdoar e saber como melhorar, não ficar remoendo isso, não ficar me entristecendo com isso. Me arrependi por ter reclamado, por ter ficado daquela forma, e com toda a sua graça e misericórdia ele me constrangeu com cuidado, com a delicadeza e com carinho, que você também pode e tem o direito de filha como receber, princesa. Permita-se ser constrangida com o amor do Pai e permita também constranger as pessoas com o amor dele, com o perdão. Constrange as pessoas ajudando, com carinho, com alegria. Constrange as pessoas dando a outra face, princesa. Não é fácil, mas com ele é mais fácil. Com ele se torna leve. Não leve esses sentimentos de que poderia ter sido feito, já passou. Foque no agora e se perdoe, princesa. Perdoe-se com a leveza do arrependimento e se constranja com essa graça, com esse carinho que ele tem por você todos os dias. Não pense que ele ajuda mais o outro, como os irmãos de José achavam que o pai amava mais o outro. Pode ser até que José tenha errado nisso mesmo, mas o nosso Pai, de todas nós, jamais vai amar um a mais que o outro. Ele tem um amor igual, o amor que constrange por todas nós, sem exceção. Muitas ocasiões da nossa vida, princesa, nós poderemos ser José, que deverá perdoar, mas também podemos ser que nem os irmãos de José, que erraram, foram injustos, mas se permitiram dar uma nova chance, uma nova oportunidade de se perdoarem, de serem humildes e serem constrangidos pela fartura e pela abundância que Deus tem preparado para os seus filhos. E que nesse Natal, princesa, você possa estar com as pessoas que você ama, com a sua família. Se precisar perdoar, perdoe. Se precisar se perdoar, se perdoe. E sinta-se amada, sinta-se em paz e leve, princesa, focando no hoje, tá bom? Esperamos muito que vocês tenham gostado, princesa. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que querem ver por aqui. E lembre-se sempre, princesa, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.